Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar seguimento, aos nossos assuntos referente à segunda parte do terceiro ciclo, que corresponde ao antigo chamado quarto bimestre, né? Então, hoje nós vamos ver sobre a classificação do Brasil, em domínios morfoclimáticos brasileiros. Essa classificação ou essa divisão, que podemos dizer assim, da nossa paisagem, né? Ela é importante porque ela faz uma junção com vários elementos que podemos estudar sobre uma determinada paisagem, né? Então, quando eu olho o domínio amazônico, eu estou estudando ali o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia. Então, essa parte, da morfologia, vamos dizer assim, do espaço ou da paisagem da região norte, nós vamos dar um nome como domínio amazônico ou uma das classificações do chamado domínios morfoclimáticos, né? Então, este é o nosso novo assunto, que na verdade é só mais uma forma de estudar uma determinada região do nosso país. Lembrando que o nosso país ele é um país chamado como o Brasil é um país continental, né, de dimensões continentais, ou seja, ele não é um continente, porém ele é um país com dimensões, né? O nosso Brasil ele é maior do que a Europa, vamos dizer assim, quase do tamanho da Europa, quase do tamanho da Oceania também, que são continentes, né? Então, por isso o nome do Brasil como dimensões continentais. Então, observem aí nesse mapa que nós temos aí a característica de 6 domínios morfoclimáticos, né? Nós podemos observar o domínio amazônico, o do cerrado, mares e morros, caatingas, araucárias, pradarias e as chamadas faixas de transição. O que são essas faixas de transição? São essas partes brancas que ficam entre um domínio ou outro, né? Ou também nós podemos chamar também como um bioma ou outro. Só que a concepção de bioma, ela entra outras características, certo? Então eu trouxe para vocês esse esqueminha aqui, para vocês observarem, né, o que vem a ser domínios morfoclimáticos. Então podemos colocar como cada elemento desse aqui é a integração do que vem a ser o domínio morfoclimático. Então, quando eu estudo essa classificação, eu estou falando sobre o clima, sobre a hidrografia, sobre o solo, que no caso é o relevo também, né? O que vai envolver a vegetação, né? Então, o relevo, ele está dentro dessa parte também que eu posso classificar como domínios morfoclimáticos, né? Então, aqui vocês podem observar, do lado eu trouxe a palavra biomas. Quando a gente observa uma determinada área pela visão dos biomas, nós vamos estudar também a fauna e a flora. Só que no caso da morfologia, no caso aqui da domínios morfoclimáticos, nós vamos observar mais a estrutura da paisagem, né? Claro que os animais, as plantas, tudo compõe também, tem a sua, vamos dizer assim, a sua importância, né? As espécies endêmicas têm totalmente a sua importância. Mas o foco principal é estudar a estrutura daquela paisagem. Se é uma paisagem muito antiga, se é um relevo muito antigo ou um relevo novo, né? Então, de acordo com essa classificação. Bem, domínios morfoclimáticos representa a interação e a integração do clima, relevo e vegetação, que resultam na formação de uma paisagem possível de ser individualizada. Então, aqui também faltou falar sobre o tipo de hidrografia. Então, quando eu também estudo de acordo com a classificação de domínios morfoclimáticos, eu vou estudar também dentro dessa visão do clima, integrando com o relevo, com a vegetação, com a hidrografia, e ali vai resultar um tipo de paisagem. Então, por isso que o nosso país, pelo fato de ele ser um país com dimensões continentais, ele tem vários tipos de paisagem. De acordo com Aziz Saber, né? Aziz ele vai classificar essas 6 em 6 partes, né? Em 6 tipos de paisagem diferentes.
Então, a vegetação do Brasil envolve o conjunto de formações vegetais distribuída por todo o território brasileiro. No Brasil, o geógrafo Aziz foi o responsável por fazer essa classificação. Para ele, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos. Então, para Aziz, ele observou, ele estudou toda a estrutura geológica, né? Ele foi um grande geólogo, ele estudou de uma forma bem profunda a formação rochosa de cada paisagem, né? Ao ponto que ele passou de observação, porque ele foi um cientista, né? Até mesmo as testagens. Então, quando ele classifica em 6, ele faz esse estudo, essa análise e chega à conclusão que, por exemplo, o Brasil ele tem um relevo muito mais antigo, né? Por isso que nós temos o planalto, planícies e depressões, né? O tipo de hidrografia vai influenciar também no relevo, o tipo de clima, tudo isso vai influenciar em cada parte. Bem, trouxe para vocês também esse quadro, né, com as características e aonde tem a sua ocorrência, onde ocorrem os tipos de domínios morfoclimáticos no Brasil. Então, primeiro nós temos o domínio amazônico, né, que corresponde à floresta amazônica também e uma floresta equatorial. Equatorial por quê? Porque está mais próximo do trópico, né, no caso, está mais próximo da linha do Equador. Então, tem uma característica diferenciada do quem já está abaixo dos trópicos, né? No caso subtropical, que é o caso das pradarias. Então, o amazônico ele ocorre na região norte do nosso Brasil. O cerrado. O cerrado ele tem uma característica específica porque ele tem vamos dizer assim, ele se compara com a savana, né? Que acontece também na África. Então, é a chamada savana brasileira, né? Alguns estudiosos também dizem que o cerrado é o chamado a floresta de cabeça para baixo pela questão das suas árvores, né? E da profundidade das suas raízes das árvores. Então, onde ocorre também os chamados chapadões, né? Os planaltos. Então, está localizado na região central do Brasil. Mares e morro. Mares e morro eles pega de toda a parte litorânea, por isso que ocorre no litoral do nosso país. Então, é aquela faixa que vai ter um clima tropical de altitude, porque vai ter principalmente chamados planaltos e as grandes serras. A caatinga. A caatinga nós já vimos, né? Já expliquei para vocês que a caatinga quer dizer mata branca, né? Então, é um tipo de característica específica do Brasil, né? Esse domínio morfoclimático da caatinga só existe no Brasil, né? Esse tipo de árvores, o clima semiárido, né? Onde tem rios intermitentes, ou seja, os rios tem vezes que a gente pensa que ele morreu, tem vezes que não, que ele modifica o curso, conforme o fluxo de chuva, né? E acontece no interior da região Nordeste. As araucárias. As araucárias são matas araucárias que fica situada na região sul do nosso país, né? Então, o domínio também de planaltos, né? E as pradarias, que tem uma vegetação mais rasteira, que são chamados pampas, né? E o relevo de coxilhas. Coxilhas quer dizer colinas. Então, é onde tem as grandes colinas de campos, que pode ter grandes altitudes ou pequenas altitudes. E fica localizada principalmente no sul do nosso Brasil. Então, esse quadro, ele mostra as características principais de cada domínio morfoclimático, que foi uma classificação feita por Aziz, um grande estudioso no caso, um grande cientista, né, que observou as características de acordo com os elementos, no caso, o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. Bem, trouxe para vocês também essa imagem mostrando as principais paisagens do nosso Brasil, né? Então, nós temos aí as paisagens, elas dizem tudo sobre a determinada região em que está localizada, né? Então, nós podemos observar aí o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, Floresta Amazônica,
a mata de araucárias, que são aqueles piãos, né, bem altos, e os chamados campos, ou a vegetação de coxilhas, que eu acabei de explicar para vocês. Bem, eu vou deixar para vocês lá no GR8 atividades para vocês estarem realizando, né? Vou colocar lá na parte da edição de aula, então vocês abrem a aula lá, vejam os objetivos da nossa aula e na nossa aula online nós estaremos voltando a falar sobre esse assunto, sobre domínios morfoclimáticos, onde eu vou estar explanando de uma forma bem mais um pouquinho clara e detalhada, certo? Eu deixo aqui para vocês o nosso pensamento da semana, para vocês analisarem, pensarem e refletir um pouquinho sobre nossas atitudes, né? Então, dar o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Então, a gente tem que dar o exemplo para poder a gente educar também, né? Então, isso aí faz parte da nossa vida, nossas atitudes. Deixo aqui para vocês meu forte abraço, meu beijo e até a próxima nas nossas aulas online. Beijinho para vocês, tchau, tchau.